Olá pessoal, tudo bom? Meu nome é Jean. A partir de hoje eu estarei postando alguns vídeos para vocês referente a reparos avançados de iPhone. Estou na área há 2 anos já. Tive como professores e ainda tenho o Fábio da Eletrotexel, o Leandro Jumper, o Carlos Quiceno, Edgar, do Dio Reparo, o Mr. Frank da Phonecom e tenho muitos outros cursos para fazer ainda e com certeza serei discípulo de mais alguns professores diferentes. O que vocês vão ver nos meus vídeos são uma mistura da técnica de cada um deles. Quando a gente se propõe a fazer um curso, a gente pega aquilo que a gente se adapta melhor, né, de cada professor e junta e cria a nossa própria técnica, baseada no que aprendemos com eles, é lógico. Eu começo o vídeo hoje falando sobre um problema bastante comum que tem chegado constantemente em nossas assistências, que é o problema de áudio do iPhone 7. O problema de áudio do iPhone 7 é um problema que, apesar dele ser físico, ser na placa, ele muda o diagnóstico conforme as versões do iOS. No iOS anterior ao 13, como que a gente conseguia diagnosticar essa falha de codec de áudio? O aparelho ligava muito, demorava muito tempo para ligar, o touch ficava intermitente, havia falhas de touch e era assim que a gente diagnosticava. Hoje mudou, depois do iOS 13 o aparelho liga normalmente, na velocidade normal dele, o touch não é mais intermitente, funciona muito bem, então mudou algumas formas da gente diagnosticar isso. Eu estou com o iPhone aqui e, por exemplo, a gente tenta aqui fazer uma gravação de vídeo, não acontece nada. No iOS 12 ele dizia dispositivo de áudio não encontrado, aqui ele só pisca e não abre a possibilidade de gravar. Eu vou mostrar para vocês como é que a gente define que o problema está no codec e não no amplificador ou no alto-falante, outra coisa assim. Antes disso, eu quero explicar para vocês por que essa falha ocorre com tanta frequência e muito mais no iPhone 7, 7 Plus. Eu vou pegar aqui uma placa do 7 para vocês verem. O codec do iPhone 7 ficou nessa região aqui. É esse circuitozinho espelhado aqui. E ele ficou numa região da placa que sofre muito com as torções, quando a gente coloca o telefone no bolso e senta. Então a placa fica fazendo esse movimento aqui, ó. E isso faz com que umas trilhas que tem aqui se rompem. Né? A parte mais frágil da placa é aqui. No iPhone 6 a baseband é bem aqui também, por isso tem aquele problema de ter que fazer o jumper da baseband do iPhone 6. E no caso do 7, esse problema do codec de áudio. Depois do 7, por que o 8 não ocorre mais isso? Porque no 8 a Apple mudou o codec para cá, um pouquinho mais para cima. Então ele saiu dessa parte mais frágil da placa e veio aqui para cima. Por isso que não é incomum você ver um problema de codec no iPhone 8. E como é que a gente vai diagnosticar se é falha de codec ou não? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Bem, aqui está nosso iPhone que está com problema de codec. Então como é que a gente vai diagnosticar isso? Você vai vir aqui no gravador, vai tentar fazer uma gravação e vai ver que ele não responde, né, ao comando. Você vai vir aqui em ajustes, em sons e tato, e você vai ver se ele reproduz os sons que são digitais, que já são do próprio aparelho. Deixa eu ver aqui.
que que isso nos diz? Isso nos diz que nós não temos um problema de amplificador, nós não temos um problema de alto-falante, nós temos um problema de codec. Por quê? Qual que é a função do codec? É codificar o áudio analógico, né, reproduzido por nossa voz, e transformá-lo em áudio digital para que o iPhone possa compreender, para que o processador possa compreender, né? Então, quando somente o analógico está falhando, somente nossa voz, nossas gravações, as ligações que a gente faz, é o codec de áudio. Já pode ir nele, que é quase 100% de certeza. Mas a gente vai confirmar isso. Eu vou abrir esse aparelho aqui e a gente vai fazer o reparo junto e ver se o diagnóstico foi acertado ou não. Esse é um aparelho novo, ele provavelmente já veio com defeito de fábrica, não é necessário usar muito para que esse aparelho apareça, para que esse defeito apareça. Pessoal, antes de prosseguir com a retirada do codec, eu quero dar uma dica para vocês que eu considero muito importante. Logo atrás do codec, do outro lado da placa, nós temos a baseband. Então tem acontecido com muitos colegas de, no reparo do codec, deixar o telefone sem serviço ou buscando. Isso se deve ao excesso de calor que é colocado aqui. Ou então bater com a pinça nos componentes aqui próximo quando está em estado líquido e ter problema no botão home, tá? Então sempre que você tiver problema no botão home ou problema de serviço após fazer um codec, vocês venham aqui nessa região, verifique se não erraram em nada, se não tem nada fora do lugar, e se permanecer sem serviço, vocês vão ter que fazer o rebalem na baseband. E aí vai complicar muito mais, porque o serviço de codec é um reparo teoricamente simples. Gostaria de relatar também um outro problema que vem ocorrendo agora, depois das últimas atualizações do 13 também. Alguns iPhones estão ficando sem sinal de Wi-Fi. Isso também é proveniente do codec. Se porventura ficar sem Wi-Fi depois de vocês fazerem o codec, revisem, vejam se não fizeram algo errado, porque é um dano que foi causado por vocês na hora dessa correção, certo? Então eu vou mostrar aqui uma técnica segura que eu aprendi com Carlos Quiceno, com Leandro Jumper, para retirada desse componente, sem correr risco de aquecer demais a placa, sem correr risco de trazer novos problemas para o dispositivo, certo? É um método de retirar os circuitos integrados usando a gravidade, tá? Então eu não utilizo a plataforma, aquela base para prender a placa, e uso a gravidade. Esse método da gravidade ele só pode ser usado em circuitos integrados que não tem resina, tá? Então vamos para a prática aqui. Bem, eu utilizo aqui na minha estação 400 de temperatura e 60 de ar, tá? Você pode usar 380, 360, 420, depende muito da prática que você já tem. Quem está começando agora, quem tem uma certa insegurança, eu aconselho começar 360, 370. Apesar que esse método por gravidade, independente da temperatura que você use, ele é muito seguro. Então eu vou mostrar aqui para vocês. E é muito rápido, tem gente que fala para mim que demora quase 1 minuto para soltar um codec. São alguns segundos, 20, 30 segundos estourando. Fluxo, sempre trabalhe com fluxo bom, é muito importante. Vocês vão dar calor na placa no sentido de jogar o ar para fora. Nunca centralizar o ar no meio da placa ou para cima de outros componentes. Sempre para fora.
A pinça tem que estar muito boa, tá? Para que não precise você apertar muito e quebrar o circuito integrado, que ele é muito frágil, e para que não fique escapando. Você tem que pegar com firmeza e segurar até o final, até tirar o componente por completo. Então vamos lá. Suspenda a placa um pouquinho, meio centímetro, e mantenha a pistola de ar jogando o ar para fora. Não precisa fazer movimentos circulares. E tomar muito cuidado que alguns componentes agora estão vindo resinado, tá? Tomar muito cuidado com isso. Pronto. Você vê, foi só alguns segundos, não precisou ficar muito tempo. Assim que o estanho se liquidifica, a placa cai e você interrompe o fluxo de ar na placa. Muito seguro. A gente aproveita que a placa está quente e vamos proceder com a limpeza. Mais fluxo, vocês não precisam ter dó de fluxo. O fluxo ajuda muito para que o estanho derreta com uma facilidade melhor e não fique aquelas borras, não forme aquelas pelotas. Limpar com muita suavidade, sem forçar, sem agredir a placa. Bem, agora com uma lâmina muito afiada, de preferência um bisturi número 11, a gente vai tirar o verniz da placa desses 4 pads que eu mostrei para vocês nas ZXW. Muito cuidado. Eles já são frágeis.
Pronto, uma vez que os pads estão descobertos, nesse caso, como não está rompido ainda, eu vou apenas reforçar com estanho. Eu não vou usar o fio de jumper que a grande maioria dos técnicos usam e que eu fui ensinado a usar também. Na minha ignorância, eu cheguei à conclusão que eu posso só reforçar, engrossar um pouquinho mais essa linha com estanho. Eu só faço o reforço com fio quando eu perco o pad. Quando eu vou fazer a limpeza e o pad sai na malha. Veio em excesso aqui, então vou tentar tirar um pouco. Então é assim, pessoal, assim que eu trabalho, eu reforço com estanho, né? A linha se torna um pouco mais espessa e também mais flexível, porque o estanho é flexível, ele não quebra com muita facilidade. Então, na minha concepção, esse reparo ele vai aguentar um bom tempo. A gente perdeu um padzinho aqui, a gente vê aqui nas XW se ele é um não conectado, porque senão a gente vai precisar refazer. Ele é um pad não conectado, um M12, então não vai ter problema, certo? Então é isso. Uma vez que a placa já está preparada, a gente vai fazer o rebalo do codec.
que eu uso para fazer os rebalings dos meus seis? Normalmente eu uso uma fita alumínio. Isso é uma técnica que eu aprendi com o Fábio da Eletrotexel. Fábio, se você ver esse vídeo aí, muito obrigado por tudo, pelas dicas, e a gente vai se ver em breve. Como eu disse, você aprende técnica de um, de outro, método de gravidade, foi com o Leandro Jamper e com o Carlos Quiceno. A fita foi com o Fábio. Então você pega a fita e dobra ela assim. Para que ela fique com cola dos dois lados, né? Ela vai ficar tipo uma fita dupla face. Isso aqui eu já aprendi com o Planeta GSM. Não, perdão, esse aqui não. O Planeta GSM ele usa por cima para não espalhar o estanho. Esse aqui eu uso por baixo. Então isso aqui já é uma coisa que eu mesmo quis experimentar. Então eu coloco aqui e tiro aqui, ó. Entendeu? E venho com o CI e faço isso aqui. O que vai acontecer? Eu não perco o CI. E quando eu colocar o stencil aqui, o stencil também cola na fita e não se movimenta. Eu posso ficar com as mãos livres, posso usar as mãos para fazer o que for necessário. Vamos aqui para o microscópio para vocês verem como funciona. Então aqui, pessoal, o que acontece? Por que eu gosto desse método? Porque, ó, ele não sai da posição, né? Aqui, ó. Eu posso movimentar, posso pegar pinça, posso pegar pasta, que ele não sai da posição. Ó, pessoal, o CI fica preso na fita, né? A gente vem aqui, coloca as esferas no lugar
Pronto. Eu gosto muito desse método, eu acho ele bastante prático. Agora a gente vai ver se nosso serviço prestou. Eu uso a mesma temperatura para tudo, eu não fico mudando a temperatura. Eu uso uma temperatura para retirar a resina e para rebalem, para retirar a CI, para soldar a CI, sempre a mesma, que é 400 graus com 60 de ar. Outra técnica que eu aprendi com o Xeno também é você vai tocando o componente aqui do lado para saber quando a solda já se fundiu por baixo do CI. Pronto. Vamos guardar a placa esfriar um pouco e a gente vai testar se deu tudo certo. Pronto. Vamos torcer para que tenha dado tudo certo nesse primeiro meu vídeo. Já pensou, o primeiro vídeo dá tudo errado? Complicado, né? Gente, se tomar cuidado com a temperatura, não tem risco algum de vocês danificar o aparelho mais do que ele já veio danificado para vocês, entendeu? Bem, vamos torcer, né? Ver se vai ligar. É muito importante que vocês utilizem esse método da gravidade para tirar o CI. Muito importante que utilize uma pinça de boa qualidade. Solda em pasta de boa qualidade. Então vamos ver. Primeiro eu gosto de ver se eu não lasquei a baseband. Asterisco quadrado 06 asterisco quadrado 06 quadrado.
temos baseband. E agora vamos ver o áudio. Se nós temos o áudio. Olha aí. Oi, 1, 2, 3, testando. Olha aí. Oi, 1, 2, 3, testando. Então é isso, pessoal. Um trabalho limpo, rápido, muito preciso. A gente só tem que usar as técnicas certas, muita paciência, muita calma e no fim dá tudo certo. Bem, pessoal, é isso aí. Finalizamos nosso primeiro vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Vocês podem deixar dicas, dar sugestão, pode fazer crítica também. Eu acho que a crítica, ela nos ensina muito. Gosto muito de receber crítica construtiva e espero que esse vídeo ajude alguns de vocês. Eu já matei muito telefone tentando fazer um reparo de codec de áudio e hoje eu vejo que é uma coisa muito simples, mas assim eu penei um pouquinho para chegar até aqui. É isso aí. Vocês podem comentar, dizer se gostou, né? Dar um joinha, seguir o canal, que eu acho que daqui pra frente a gente sempre vai ter um vídeo ou outro aí pegando mais essas coisas mais comuns, mais do dia a dia, e a gente vai conforme a gente vai avançando, a gente vai para reparos mais complexos, tá? Um grande abraço